Olá, olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Começando agora mais um hashtag Fala Ousada. E hoje a gente vai falar sobre amamentação com a Ana Cláudia Rios. Vou chamar ela de vez aqui, enquanto vocês não chegam, para ela já estar aqui. Vamos convidar a Ana Cláudia. Vamos lá. Aí. Vamos lá. Mandei o convite para você, Ana. Vou esperar agora você aceitar para a gente começar. Ela já entrou aqui. Cadê? Foi? Foi. Oi, tá me ouvindo bem? Tô, direitinho. Deixa eu Ah, que acertar bom. aqui para não Aqui tá cortar. legal? Tá. Tá? Você consegue se ver? Consigo. Tá, Uhum. beleza. Show. Então vamos lá. Gente, essa é a Ana Cláudia. Ela tem 7 anos de experiência quando o assunto é amamentação, ou seja, ela entende de tudo. Esse é o momento de vocês fazerem Nem tanto, perguntas se né? precisarem. Ah, para mim você entende tudo. Essa é a Ana Cláudia, ela é fono e ela é especialista em linguagem. Ela vai falar aqui sobre todo esse universo que tem mitos e verdades sobre a amamentação. Certo, Ana Cláudia? Você quer dizer, falar um pouquinho da sua experiência antes de eu começar a fazer as perguntas, seu trabalho? Pode ser. Você tá me ouvindo bem? Você tá Tô, me só tô ouvindo ouvindo, bem? só que eu acho que você tá ouvindo com atraso. Sim, isso é normal. Tá, tá, beleza. Eu tava pensando há pouquinho para como iniciar isso. Eu tentando resgatar em mim essa minha história. E foi Uhum. muito lá atrás. Foi em 96 que eu comecei a despertar para essa questão da amamentação. Nossa. É um movimento que eu fazia parte da minha igreja e eu fui convidada para atuar numa pastoral, a pastoral da obra do berço, da Igreja Católica. Ok. E naquela época eu não tinha filhos, eu comecei a pensar e assim vislumbrar mais essa questão do aleitamento e da amamentação. Uhum. Já, claro que também com um olhar profissional, aí eu comecei a me inteirar sobre o assunto e tal, muito superficialmente. E Uhum. cheguei a falar com algumas mães a respeito do aleitamento e tudo mais, da importância da amamentação, até que eu engravidei. E Uhum. aí a realidade da amamentação para mim foi não lá essas coisas, porque eu achei que ia tirar de letra, afinal de contas eu já sabia, achava, né? Que sabia muito de amamentação, a teoria estava, tipo, ia ser muito fácil. O mais Uhum. difícil para mim ia ser o parto, que eu resolvi que eu ia ter parto normal e é uma coisa complicada, né? Aí Uhum. eu foquei naquele parto, que ia ter que ser normal, bati pé firme que eu ia conseguir e esqueci dessa questão da amamentação porque eu achei que ia ser show, fácil. E a Acho que isso realidade não é foi comum, essa, né? né? Muito, muito comum. E a realidade não foi essa. Para mim, a amamentação foi um desafio. Eu não consegui me realizar na amamentação como eu gostaria. Me realizei no parto, consegui o parto normal. Nossa, Uhum. que legal, que bacana. Na maternidade onde eu tive minha filha, vinham pessoas me conhecer, porque queriam saber. Você vê como é que foi isso em 96. Hoje acho que já melhorou um pouco com relação a isso. Mas elas queriam conhecer quem que tinha tido parto normal. Porque era Nossa, uma loucura você ter parto normal, né? todo mundo só E eu tinha recebi cesariana. visitas cesariana, todos os bebês que estavam lá, e foi uma época que estava lotado, a maioria era cesariana, então eles queriam me conhecer quem era, me chamavam de guerreira, como se eu tivesse feito assim uma coisa do Extraordinário. E a conexão tá um pouco complicada. Tá travado, peraí.
Ah, voltou agora. Ah. Mas essa questão assim de que quem faz cesariana não é mãe de verdade. Eu sou totalmente aversa a isso, tá? Foi uma opção Uhum. minha. Eu quis parto normal, eu achei que eu ia conseguir encarar, encarei e tudo bem. Mas assim, eu fiquei abismada de quanto isso chocou o pessoal ali no meio. Meu bebê não nasceu pequenininho, então era aquela coisa, nossa, como é Uhum. que pode, né? Mas enfim, aí depois caiu a ficha da amamentação. E aí não foi fácil para mim. Aí eu meio que me fechei, porque eu não me senti, sabe, Lívia, no direito de estar falando com as mães com quem eu lidava. Eram mães de Uhum. comunidade muito pobres. E eu falava para elas assim, eu não tinha essa experiência. Não, amamentar é muito, você consegue. Toda mulher consegue, é natural, você vai conseguir e tal. Que não se preocupa em comprar leite, você não vai precisar, você vai amamentar. Cara, quando essa realidade bateu em mim, eu fechei, eu falei, gente, como que eu tinha coragem de falar isso para elas? De repente até julgar, do tipo, caramba, podia estar dando de mamar e resolveu comprar leite, não tem nem condição de comprar. Então, assim, aí Uhum. depois, né, mas é Mas você chegou a 2010, largar esse trabalho na igreja por conta disso? não, de forma nenhuma. Eu larguei mesmo foi por conta de ter bebê pequeno, né? E eu tinha que Tá. subir comunidade, era. é, mas não era nem por perigo, não, sabe? Eram pessoas, uma comunidade bem tranquilas. É mesmo de trabalho, já com bebê pequeno. Eu fui até o final da gestação. Ia de barrigão, assim. A gente tinha uma balança que você pendura em qualquer local. Então tinha um quintal nessa comunidade que a gente ia. Na realidade, é num bairro que eu morava, mas eram umas Uhum. ruas mais acima. Aí a gente montava, amarrava aquela balança numa árvore, no meio de um quintal, Uhum. e a gente via pesando as crianças. Então, com o tempo, aquilo já foi ficando para mim, que já com bebê pequeno foi difícil, outras pessoas tomaram a frente da pastoral. Eu não larguei Ok. por conta disso, não. Você já era Mas fono nessa época? já Uhum. era fonoaudióloga. E assim, foi um aprendizado nesse sentido para mim, a minha própria experiência, né? Outro dia eu Uhum. estava ouvindo uma amiga falando a respeito disso numa live. Ela dizia que a questão dela, a queixa dela, no caso, que ela falava ali no momento, era que ela, a vida toda, ordenhava. Ela tinha já, quando o bebê dela nasceu, ela já tinha 10 anos de experiência em amamentação. E é experiência prática mesmo. Então ela ordenhava, Uhum. ela tirava muitos ml de leite das mães e ela não conseguia fazer a ordenha nela. Ela se entortava toda, ela não conseguia, ela ficava na frente do espelho e tal. E ela disse que o dia que ela conseguiu tirar acho que foi 50 ml ou 80, numa vez só, ela, Uhum. nossa, ficou numa alegria e ela aí passou a entender, que ela disse que não entendia como que as mulheres não conseguiam fazer a auto-ordenha. Um negócio tão simples, aí ela chegava e mostrava, aí a mama espirrava. E aí ela, gente, quando eu passei por isso, foi que eu fui aprender na pele o que elas passavam. Aí o Uhum. respeito muda, né? É do tipo da empatia. Aham. Você acha que você é empática, mas quando você Uhum. literalmente vivencia, a história já muda de figura. Uhum. Então, na realidade, isso começou em 96, essa questão Mas de aí deu trabalhar com aquela. amamentação. Uhum. Mas aí eu dei aquela parada, filhos e tudo. E em 2010, 2010, começou um projeto de se ter na prefeitura que eu trabalho uma sala de amamentação. Na época eu não tinha nem tanto a ver com nada, Uhum. mas comecei a colaborar fazendo que eu trabalhava numa secretaria de educação, como fonoaudióloga. Aí a Uhum. gente começou a fazer uma campanha de arrecadação de frascos. E aí as escolas do município fizeram uma gincana, teve premiação e tal, e com isso o nosso município, mas também as outras frentes, né, de doação, que foi também a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, todas as Uhum. secretarias, cada qual do seu jeito. Então a gente conseguiu quase 500 frascos de doação para um banco de leite do Antônio Pedro. Aí a Legal. partir dali eu comecei a meio que namorar de novo essa questão de amamentação e tal. Aí em 2011
fundaram uma sala de apoio, um posto de coleta de leite humano e uma sala de apoio à amamentação. Aí eu comecei a trabalhar. Aí fiquei 11, 12 e agora em 17 eu voltei e tô até hoje, entendeu? Beleza. Então vamos começar para as perguntas. Eu queria que você me dissesse assim, quais as principais dúvidas e dificuldades das puérperas, né? Que é o nome que se dá para essa mãe que acabou de ter filho, que está amamentando, né? Uhum. Bem, a dúvida principal delas é aquela questão de que você já vem de casa, é quase que incutido na cabeça da mulher, a gente já mudou muito, já melhorou muito com relação a isso. A questão do leite ser fraco, de eu não vou dar conta, né? O bebê vai precisar de mais, ele tá chorando, é fome, o que que eu faço, como é que eu faço? Então, assim, essa questão ainda de leite fraco ainda é um medo que elas têm. Não diria nem uma dúvida, mas um medo, né? Outra questão também bem pertinente é a questão do quanto tempo que esse bebê vai mamar, quanto tempo que ele fica mamando, quanto tempo que ele dorme, né? Então isso tudo a gente já quando, né, quando a gente vira um ser mãe, já vem muita coisa. E esse medo de não dar conta desse bebê é o que mais marca, né? Então é muita insegurança. E as dúvidas giram muito em torno disso. A questão de meu leite ainda não desceu, quanto tempo que isso vai demorar, eu não estou sentindo nada, ai, será que eu vou ter leite, será que eu não vou ter, entendeu? Mas tudo gira em torno de uma insegurança. Mas a principal é mesmo essa questão de eu vou dar conta, meu leite vai alimentar, entendeu? E esse medo, você vê assim, esse medo do leite não dar conta e essas questões assim, você acha que surge de algum motivo específico? É mais a questão psicológica? É uma cultura? O que que você vê como fundo disso? Cultura. Psicológico também, mas eu acho que a cultura, a gente ainda vive uma cultura muito, muito, muito. Onde a fórmula, né? O leite de fórmula, como a gente Comprado. fala, é, ele ainda é muito forte, está muito incutido. Eu nasci numa década em que ele fazia parte de toda e qualquer mãe. Porque década de 60, década de 70, 50, aqui no Brasil acho que 50 ainda não, mas fora, as mulheres eram levadas a acreditar que o leite da latinha era infinitamente melhor do que o leite que elas mesmas produziam. Que isso? É, sim, tinham até concursos, né, que eu não posso falar marca, né, mas a gente, quem é Melhor não. da época lá atrás sabe. Elas tinham um concurso da criança tal, porque essa criança era a criança que bebia leite. Eu tenho na minha família, e é engraçado que quando eu era pequena eu tinha um pouco de bronca da minha mãe de eu não ter essa foto. Não que eu não tinha tomado leite, não tenha tomado leite de fórmula, mas ela não Sim. teve esse cuidado de fazer. Mas os meus tem primo meu que tinha uma foto assim de uma pirâmide que ia subindo assim de De latas e o bebê latinhas. ficava na frente quando ele Nossa. fazia 1 ano, que era para provar o quanto ele tomou de leite, né? O quanto, e aquilo ali era tipo assim, era de praxe se ter aquela fotinho. Então eu tinha crianças conhecidos da família, eu não lembro se da família, mas que tinham essas fotos. E eu não tinha isso. E minha mãe, sei lá por que eu não fiz, não pensei nisso e tal. Aham. Aí era uma coisa, se você for pesquisar na internet, você encontra. Então, assim, é a cultura. Então, as mães, e assim, tem aquela questão também do conselho de mãe, a gente está na época da mãe. Nenhuma mãe quer ver filha sofrer, né? E aí ela vê aquela filha aflita com essa questão do aleitamento. Tem uma dúvida, uma questão, você me perguntou dúvida, mas um problema sério que é a questão do posicionamento, né? Quando a mãe posiciona um bebê de forma errada, né? Esse bebê vai machucar essa mãe. E aí ela fica sentindo dor, ela fica desconfortável para amamentar. Tem mulheres que a gente
que aparece, né, lá na sala da amamentação, que eu falo assim, vou colocar o bebê para mamar. Você vê aquele pavor, aquele medo. Não, pode ficar calma que vai dar certo, você vai conseguir. E aí essa mãe, qual o conselho dela? Ai, dá logo uma mamadeira, que ela não quer ver aquela filha sofrer, Sim, né? sim. Ela também não domina tanto assim, embora ela tenha passado, algumas até amamentado, outras não, mas elas não dominam o que é para fazer ali naquela hora. Aí elas Uhum. já empurram essa mamadeira no sentido de que, ai, toma logo para ele acalmar, para você poder dormir. Você tá sem dormir, você tá sem se alimentar, né? É mais E para aí resolver o problema na hora. uhum. E acabar aquele sofrimento, né, de ver aquilo. E assim, tem, tem a questão também de que as mulheres, elas não se preparam para amamentar. Como eu falei que eu não me preparei, né? Uhum. É, Eu ia te perguntar isso agora, se tem alguma coisa que a mulher pode fazer antes, na mama, ou alimentação, ou sei lá o que que uhum. é, quando tá É, grávida ainda. uhum. Até pouco tempo atrás, e infelizmente há pouco tempo, tipo assim, semana passada, eu ouvi de uma gestante, e essa fala de que ela trouxe do médico, da médica que a acompanha, as mães eram orientadas a passar bucha, a beliscar os Nossa, mamilos, a fazer na hora do banho, pegar aquela bucha natural, né? E vegetal. esfregar, vegetal, isso. E esfregar esse mamilo para, a fala era essa, desensibilizar. Porque aí Nossa, você não ia ficar com aquela mama sensível e quando o bebê viesse para abocanhar, para mamar, ia ser perfeito. Eu fiz isso. Eu fiz e não adiantou nada, foi bem pior. Por quê? É porque sério, né? eu fiz, e eu fiz achando que, aliás, afinal de contas, era a pediatra que eu fui numa consulta, antes da bebê nascer, eu cheguei aí à consulta, e a pediatra, eu já estava fazendo, a pediatra nessa consulta falou, é neonatologista que ia fazendo parto, não, tá certo, você tem que preparar mesmo e tal. Então eu fazia, porque eu achava que aquilo era o correto. E Uhum. aí quando o bebê nasce, se você faz esse tipo todo de pressão nesse mamilo, seu mamilo está muito, mas muito mais sensível, né? E aí a tendência a ele rachar e a machucar aumenta, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que não se Então é o faz oposto. nada, não se faz nada, 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 nada. Hum. O que uma gestante faz para poder se preparar para a amamentação? Ela estuda, ela aprende, não estuda, né? Estudo é forte, mas ela se nutre de informações. Então, Uhum. quanto mais ela se informar a respeito, com, claro, pessoas de boa, de boa, pessoas indicadas, né? Porque você hoje em dia é internet, você abre lá, tem blog para tudo quanto é lado. Se você ainda É, acha esse tipo de orientação nela, sim, na internet, sim. então assim, você tem que saber por onde pesquisar, mas a pesquisa é muito importante. Mas onde é um local seguro, assim, para elas se informarem sobre isso? Atualmente, ó, tem, por exemplo, no Instagram. No Hum. Instagram eu gosto muito, mas muito mesmo, porque eu conheço elas. Uhum. Mulheres apoiando mulheres que amamentam. Acho que eu tinha até Instagram colocado é uma esse? colinha aqui. Mulheres apoiando mulheres na amamentação. É muito interessante. Eles já estão Tá. assim, eles cresceram na pandemia. Depois você pode até, né, botar esse É, isso que eu linkzinho. tô pensando aqui. Você pode me dar isso depois? Ou Sim, claro. Te eu dou sim. escrevo aqui. Tá. Uhum, eu te dou. Mulheres, mulheres, Apoiando mulheres na amamentação. tá. Beleza. Esse é o Então, Instagram. é o Instagram. Elas se juntaram e começaram esse trabalho na pandemia. Uhum. Porque logo que a pandemia começou, né, em abril do ano Março. passado, não, mas em abril, Ah, tá. não foi em março, foi dia 17 de março, saiu uma publicação do Ministério da Saúde fechando todas as salas de apoio, que eles
pesaram, né, que era melhor a mulher ficar longe desses locais que eles Exposição, podiam né? estar, elas podiam estar se expondo e ali não dava para ter um cuidado, né, com Uhum. relação, porque a gente não sabia nada, né? Acho que até hoje a Sim, gente não sabe, sim, né? sim. Mas, enfim, aí elas se uniram e fizeram. Aí você entra nesse Instagram, eu gosto Uhum. muito, ele já tá cheio de posts, tem assim, mais maravilhoso que o outro. Uhum. Elas são, você entra lá, você vai ver assim, elas avisam, né, desde que você esteja seguindo, todo dia avisa quem está de plantão. Elas têm plantões. E aí, no Hum. plantão vem a foto e o nome da pessoa que está de plantão. Todas eu sei, a grande maioria que eu conheço dali são doutoras, são mestres, são enfermeiras, fonoaudiólogas, pediatras, São pessoal que trabalha na profissionais. Fiocruz, que trabalham na Fiocruz, mas só que lá vai aparecer, assim, hoje de plantão tá a Flávia, hoje de plantão tá a fulana, elas não se auto-intitulam. Hoje de plantão é a Nina. Então, assim, você não imagina quem são aquelas pessoas. E eu que Uhum. estudo, que gosto do assunto, eu fico, oh, né? E assim, elas estão lá disponíveis, né? E Então é elas como fazem se os plantões fosse uma sala de amamentação online. É como se fosse online, isso? exatamente. Tá. Muito Ótimo. legal. E aí elas nasceram nessa época. Uhum. Tem Amamentaré, é bem mais antigo. Amamentaré Acho que esse eu já com, ouvi. já ouviu? Aham. Com H no final. É a Cris, ela é Tá. uma jornalista. E a outra é a doutora Ana Heloísa Gama. O Instagram dela é todo assim. Amamentar é Uhum. Ana Heloísa Gama. Gama, doutora Ana Heloísa Gama. Tá. Beleza, eu boto aqui no E, final da postagem. uhum. E tem os primeiros cuidados, que é de uma enfermeira chamada Lívia Macedo, que eu também gosto muito. Eu acho até que ela é de Maricá. Primeiros cuidados. Beleza. Uhum. Eu Entre vou botar. outros, mas esses assim são. O que acontece? Por que eu estou te dando esses? Por conta da pandemia também, eu tive que fazer adaptação do nosso trabalho. E Aham. aí a nossa sala de trabalho fechou. Nós tínhamos funcionárias com comorbidades, com idades mais avançadas, elas não podiam estar vindo para o trabalho. Aí eu comecei com um trabalho online. Só que assim, é, eu, o canal que eu escolhi foi o WhatsApp, porque na cidade que eu trabalho tem locais que não pegam internet com tanta facilidade, né? É o Brasil E inteiro. é verdade. E aí, mas tem locais lá que não tem, porque é mais paraíso, né? Vamos dizer assim, que é aquele Tá. lugarzinho, né? Que ainda está esquecidinho no mundo, que é Aham. bom de viver. E aí, eu pelo WhatsApp eu consegui mais interação com elas. E aí eu peguei, pesquisando, falei, caramba, eu não vou ficar fazendo vídeo, eu não tenho esse perfil. E aí eu fui vendo em cima de quem já trabalhava no assunto, de quem estava legal, e de Uhum. quem eu via que estava fazendo um trabalho dentro do que eu queria, de quem tinha título, né? De quem eram pessoas que de fato estavam ali fazendo um trabalho competente e de confiança. Aí Sim. não são só essas, não, tem outros, mas assim, esses 4 são os que eu mais uso, Uhum. entendeu? Assim, estão sempre lançando novos assuntos toda semana, eu gosto muito Ótimo. delas. E Legal. eu acho que para a gestante é uma pegada, você tá assumindo essa responsabilidade de você conhecer. Você quer ver Beleza. uma coisa boba? Parece futilidade, mas quando eu tenho oportunidade de estar falando com um grupo que tem nutrizes ou com a própria nutriz, o que eu começo falando? A questão de roupa. Mas que bobeira, Hum. né, Ana Cláudia? Eu fico assim, vocês já pensaram que depois que o bebê nasce, você tem que se preocupar com roupa que seja fácil para você amamentar? Uhum. Porque já aconteceu, Lívia, não foi Sutiã uma vez. fácil também. Exato, já aconteceu, não foi uma, duas, três vezes, não. A gente perde as contas. A mulher, ela às vezes sai da maternidade e acaba passando lá onde a gente trabalha, porque lá também tem um posto de vacinação.
é o posto central da cidade. Então, quando é dia de BCG, por exemplo, elas já passam lá, fazem a BCG, fazem a hepatite, pezinho, os testes que se não foram feitos, o olhinho, quando dá orelhinha e linguinha, que esses dois sou eu que faço, elas chegam lá, às vezes, com vestido tubinho, desses vestidos que agora estão na moda, golinha alta, né, decotinho aqui. Como? Mas, tipo, pois é, aí você fala assim, mas que não é de maldade, né, nada, é porque a pessoa não pensa. Ainda. Não caiu É porque é uma roupinha que tá na moda, aí é uma roupinha que você gosta, aí tipo você coloca lá dentro da bolsa para você sair da maternidade. Sim. Mas não é que você tá fazendo. Exato. De repente você tava até doida para usar, porque aí a barriga já vai ter, né? E a gente acontece isso demais, entendeu? E assim, eu já começo na amamentação, na gestação, perguntando, falando, vocês têm? Já separado no cabide? Tipo assim, ó, essas daqui são que eu vou usar depois. Elas têm as que abrem em cima, e eu até recomendo aquelas que têm um decote, por exemplo, a que eu tô hoje aqui é bem, não tem como, mas tem roupa de malha que você tem um decote amplo, que você consegue baixar, botar teu peito para cima desse decote e depois você guarda. Porque quando você tem muito pano aqui em cima de você, para você poder visualizar o bebê, aquela porção de pano, se preocupar com o jeito que esse bebê vai pegar, fica muito difícil. E você fica desnuda, né? Porque a barriga também acaba ficando de fora nessa hora da amamentação. Então eu converso. A questão do sutiã, né? E agora, ontem foi domingo, louca. Na semana passada mesmo, eu estava conversando com uma gestante, aí eu perguntei se já tem sutiã. Ela, eu fui comprar, eu não quis comprar não, porque ela já era experiente. Ele tem bojo. Aí eu falei assim, você não caiu nessa não? Não, porque como é que pode um sutiã de amamentação com bojo? É aquela parte do sutiã que ele é dura, sabe? Se você vai tirar... Não chega a ser enchimento, não. É eu não sei te explicar, Lívia. Tem como se fosse uma sustentação? Ele é durinho, sabe? Tem biquíni de praia que é assim. Ele é duro, rígido. Eles estão fazendo o sutiã da amamentação assim. Aí a mulher... aí você não imagina que aquilo ali vai ser ruim. Aí você compra. Quando você tira... eu não consigo imaginar que alguém... possa criar um negócio assim, porque não faz o menor sentido. Criam. Acho que sempre para sensualizar, não sei. Exatamente. E aí, quando você tira aquilo, fica uma coisa dura que fica ali debaixo entre o bebê e entre você. E atrapalha, mas atrapalha muito. Além de causar, aumentar a possibilidade de você ter candidíase. Porque a mama fica úmida, porque sempre vaza um pouquinho de leite. Ali ela fica úmida e quente, porque aquilo tem, né? Ela fica úmida, fica quente. E aí a possibilidade desses fungos se proliferarem é muito maior. E aí a mulher começa a desenvolver isso e a gente vai ver por conta desse excesso de panos. O próprio protetor de seio também pode causar, né? Então, a gente Você não pode indica? Só para sair de casa. Tá. Só para sair de casa. Agora, aquela coisa de você ficar o tempo todo com ele, tem mulher que até corta o absorvente e coloca. Não é legal, porque mantém a umidade. O ideal é pano, algodão e você ficar trocando, né? Entendi. Tem uma rosquinha que as pessoas fazem. Na internet é fácil de você ver. Você pega a fralda... De silicone? Não, é de... Isso aí de silicone eu vou falar ainda. Essa rosquinha que eu tô falando é de tecido. Você pega uma fraldinha, enrola, aí faz uma rosquinha, como se fosse uma rosquinha assim, redondinha, de tecido. Aí você encaixa na sua mama, o mamilo vai ficar ali no meio, soltinho, e aí você coloca o sutiã por cima. O mamilo não encosta no sutiã, porque tem duas barreirinhas em torno dele todinho, que não deixa ele encostar. E ali ele fica protegido. Molhou, troca. Ai, que Você está falando da concha, que a gente não costuma recomendar. Ela tem vantagens? Tem. Para algumas mulheres ela pode até ser útil, mas a probabilidade de desenvolver também a candidíase por conta dela,
por conta da questão da higiene daquela concha, né? Por conta do fato de que ela fica acumulando leite ali dentro, e às vezes o próprio mamilo fica dentro daquela quantidade de leite, né? Ele fica ali mergulhadinho no leite. Isso Entendi. aumenta. O espaço integrado cuidar tá falando aqui, parece um donut. Falaram aqui um O, donut. exato, a rosquinha, é verdade. Uhum. Isso mesmo, donut. Essa rosquinha é feita assim, você mesmo faz no tecido. Eu era para ter trazido ela, mas acabei Não, mas dá esquecendo. para visualizar qual é a Uhum. questão. Eu só queria voltar numa questão, Ana Cláudia, que você falou que me chamou a atenção da fórmula. É, há estudos, imagino eu, mas a minha pergunta para você é: se há estudos hoje que comprovam assim, o quanto o bebê perde ao tomar fórmula e não o leite materno? E o que pode Sim. causar? O, o- a gente não gosta de, eu pelo menos não gosto de falar perda, Tá, né? deixa de Mas ganhar. assim, deixa de ganhar. É porque eu me boto muito, Lívia, no local das mães que não podem amamentar, Sim, sim. né? E isso, uma vez a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. Aquela fala de que a amamentação é um ato de amor. Ah, É como tá. se você Então não eu que estivesse não dando amor se você não consegui consegue. amamentar, eu tentei, eu não consegui dar conta, então eu dou mamadeira, eu não amo, né? Então não Uhum, é por não aí, pode. né? Então essa questão da fórmula é o seguinte: quando a fórmula ela tem uma quantidade X eu acho que chega a cento e pouquinho de ganhos nutricionais e tudo, enquanto o leite materno tem 300 e tal, entendeu? Nesse sentido. A fórmula, ela, vamos dizer assim, ela enche a sua barriga, a barriguinha do bebê, ele vai ficar nutridinho, né? Mas ela não consegue dar o alcance a nível de proteção, de imunidade que o leite materno dá. Entendi. Pesquisas recentes conseguiram comprovar que o leite ele se modifica de acordo com a necessidade do bebê. Olha, A boquinha do bebê, em contato com a areola ali, com o mamilo, ela uhum. consegue passar para esse cérebro, né? O cérebro da mãe que amamenta, as necessidades desse bebê. Então, se ele estiver passando por Uau, algum quadro gripal, alguma coisa, eles concluíram que o leite muda, ele se modifica. Eles fizeram várias nossa. ordenhas, né? E foram deixando separados esses leites. E verificaram que na época tal era porque o meu bebê estava tendo febre. Ele modificou por quê? O que estava passando por um períodozinho, teve uma diarreia. E aí o leite ele foi diferenciado, né? Então, assim, Que máquina há uma fascinante, leitura. Pois é, né? uma perfeição de Deus, né? Há Uhum. uma leitura, né? Então, assim, essa boca, quando acopla no mamilo, ela também está passando para a mãe, né? Para os sensores ali, a Uhum. informação de como esse bebê tá, né? De como tá esse filhote, né? Que nós somos mamíferos, né? Sim, sim. E uma, né? Onde eu trabalho é posto de coleta de leite humano. Então, quando as mulheres têm muito leite, elas podem ser nossas doadoras. E a gente tem as que doam. E esse leite, ele é enviado para o Hospital Universitário Antônio Pedro. Lá ele passa por um processo de pasteurização. E aí ele vai ser utilizado na UTI neonatal. Já tem estudos comprovados que assim não se questiona mais de que quando o bebê está internado numa UTI e ele recebe leite humano, aí já não é leite materno, né? Uhum. Ele recebe leite humano, ele tem um ganho de peso e diminui significativamente de o tempo de internação dele, Olha, né? então é Muito legal. essencial, Uhum. né? Né? Então, Nessa esse fase. esforço que a gente faz para que a amamentação seja difundida, né, estimulada, é porque já é comprovado
sabe? Todo mundo sabe que ela é muito importante. E por incrível que pareça, o Brasil ele fica bem na fita, ele fica bem na foto da questão da amamentação. Aqui, as É políticas mesmo. públicas, exatamente. Aqui as políticas Mesmo públicas com são muito aquela cultura. favoráveis. Uhum. Porque é claro que tem muito movimento, né? Tem muitos movimentos em função da disseminação dessa ideia da amamentação. Então, o fato dessas políticas já estarem acontecendo de muito tempo para cá, e não digo só política da questão pública, da Sim. parte social como um todo, como sociedade como um todo, a gente melhorou muito nosso índice de amamentação. E assim, Que bom. perante a gente, aqui no Brasil, existe a norma, né, uma norma que protege a amamentação, aquele chamado NBCAL, é Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactantes, alimentos lácteos, esse é a sigla. Todos os países têm, mas a nossa norma é considerada a mais completa. Porque é claro que a gente já vê que o pessoal está meio que escorregando, sabe? Mas você não pode entrar numa farmácia e ter a seu acesso latinha de leite de fórmula. Ela tem que estar lá atrás e no alto. Não sei se você já reparou isso. Você já me Ela contou já isso, eu achei muito legal isso. Uhum, né? Bicos mamadeiras, eles não podem ficar em exposição, mas a gente vê, né? Mas eles não podem É. ficar expostos, tipo meio que chamando a atenção. Não existe mais propaganda de chupeta, de mamadeira, nada disso. Foto, Gente, publicidade não existe. Não não pode me lembro de existir. ter visto nenhuma. Isso não pode existir, mas antigamente tinha. Eu lembro até a marca Lilo, a gente sempre entrava em farmácia e Lembro tal, dessa marca. tinha, né, as chupetas, tinha. Claro que hoje em dia tem chupeta para tudo quanto é jeito, né? Chupeta que Aham. tem uma chupeta horrorosa que a criança parece que está rindo, né? O pessoal, né, investe nisso, mas É. ela não pode, você não pode mais ter propaganda. E existe esse cuidado aqui, né? Então, a nível mundial, a nossa norma, ela há pouco tempo foi revista, reeditada. Ela é muito seguida, muito comentada como sendo uma de excelente abrangência, né? Poxa. Porque pega essas chucas, mamadeiras, Uhum. bicos, além da fórmula em si, além do alimento lácteo, né? Lácteo, Uhum. entendeu? Então, Uhum. assim, nesse ponto a gente está super bem na foto e a gente está aumentando significativamente os meses em que os bebês têm aleitamento exclusivo. Poxa, que bom isso. Bom saber. Ih, a conexão ficou ruim. Você tá me ouvindo? Tá, tá dando um pouquinho de atraso. Vamos ver se volta. Opa, deixa eu ver se voltou. Tá, o áudio tá ruim e a imagem também. Não consigo mais te ouvir. Você quer que eu feche e abra de novo? Você acha que é melhor? Tá voltando aos pouquinhos. De vez em quando eu ouço, tem hora que eu não ouço. Tá cortando bastante. Ah, que pena. Você consegue me ouvir? Será que a gente fecha? Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou fechar então e abro de novo. Aguenta aí, tá? Volta aí. Opa, Tô? voltou.
Voltou? Agora Eu não vai, mexi em nada, continua. não. Eu tirei do Wi-Fi, voltei e não foi. Mas o Tá, que a gente vamos estava ver agora falando se agora mesmo? vai. A gente estava falando da questão do comercial, da chupeta, que não Isso, pode, e a gente está num entendeu? ranking muito bom Exatamente. com relação ao tempo que as mulheres ficam amamentando seus bebês. Uhum. Era isso Houve que você um estava aumento falando. significativo. Exatamente, houve um aumento significativo. Então, assim, de pouquinho em pouquinho, parecendo que a gente não está crescendo muito, a gente melhorou muito, mas foi assim, um ganho muito legal. Agora, olha só, para você até parar para pensar, antigamente não se tinha essa questão da amamentação como uma coisa top, bacana. Hoje em dia você vê as atrizes, né, que fazem questão de fotografar, de Uhum. tirar, né, de amamentar, virou uma coisa, né, legal, bacana. Sim. Então, assim, né, para elas é um ganho também fazer esse tipo Uhum. de Uhum. propaganda, né, de aparecer nas redes sociais como militante da amamentação e do aleitamento, né? Então, isso Sair em capa de para revista, amamentando. exato, né? Ser a madrinha da campanha da amamentação do Ministério da Saúde, Isso. nossa, né? Isso é muito bacana. Uhum. Então, isso conta muito pra gente, né? Porque toda mulher gosta de seguir os exemplos, né? De ser, de andar, né? Dentro do padrão. E quando o padrão é o perfeito, pelo menos pra gente que trabalha na saúde sabe disso, nossa, isso é maravilhoso. Uhum. E a atuação dessas mulheres, né, dessas famosas, elas são, ela vem para a gente como um ganho muito positivo, né? Porque quer ver uma coisa, Lívia, que é interessante também a gente lembrar aqui? Antigamente tinha a mãe de leite. Eu tive uma, porque minha mãe não se adaptou muito bem com a questão de amamentação. E eu tive uma mãe de leite, era uma vizinha que morava em Uhum. frente à minha casa. Quando o negócio apertava, minha mãe me levava lá e eu caía de boca na mama da minha mãe de leite. Hoje em dia isso não pode acontecer. A gente não, tipo assim, não existe na nossa visão de profissional de saúde essa possibilidade de mãe de leite. Mesmo que a paciente, né, a usuária chegue para a gente e fale assim, não, mas é minha irmã. É Mas isso que eu ia não perguntar. É pode. parente, alguma Não coisa? pode. Sabe por quê? Na questão do grau de parentesco. É Ah, a questão das doenças que o leite pode transmitir para o bebê. O leite, ele pode levar com ele a hepatite B, a sífilis, ao HIV. Então, assim, a gente não pode arriscar uma amamentação cruzada, como a gente fala, por conta da possibilidade disso acontecer. Por exemplo, entendi. lá para a gente aceitar a mulher como doadora cadastrada de leite, ela tem que apresentar esses exames todos íntegros, né? Todos normais. Ela não Aham, pode ter, né? entendi. E mesmo assim, aí você vai falar assim, mas então se uma vizinha mostra para outra que os exames estão legais, ela pode amamentar sem problema, mas a gente não sabe. Porque da época que se faz o exame até a época dessa amamentação, aí você vai falar assim, Uhum. ué, mas Ana Cláudia, lá na sala da amamentação vocês recebem. Só que lá, o que acontece? Esse leite, ele quando chega, realmente prepara por um processo. Não, mais ou menos. Ele, quando chega no Antônio Pedro, ele passa por um processo, foi a última coisa que eu consegui ouvir. Ana Cláudia, você está conseguindo me ouvir? Agora a imagem ficou boa, parece. Oi, voltou. Parece. Eu tô te ouvindo Lá, mais ou menos. Tem hora que uhum, corta. é,
Não sei. Será que é conexão, né, Vai, Lívia? vai. É, É, então lá é conexão? é, É. é a Então, conexão. quando chega lá no Antônio Pedro, antes desse leite seguir e ser utilizado, ser feita a pasteurização e ele ser utilizado na UTI NEL, ele passa por um processo de avaliação, que lá eles são capazes de captar se há Sim. alguma possibilidade de contágio ou qualquer outra coisa. E isso não acontece quando Uhum. você faz essa amamentação, né, direta. Outra coisa Sim. importante também, isso tem que ser bem lembrado. A mulher que amamenta, ela tem que ter cuidado com a saúde dela, né? Ela e o parceiro, do pai da criança, o parceiro que ela tenha. Por quê? Uhum. Ela não pode se contaminar com HIV, com hepatite, com a sífilis, porque senão ela passa para um bebê. Então, às vezes, você corre o risco, né, de ter tido uma gestação maravilhosa, parto, amamentação, tudo legal. Aí o bebê ainda mama no peito, porque o que que a gente preconiza é que são 6 meses, Ministério da Saúde, são 6 meses de aleitamento materno exclusivo e manter essa Sim. amamentação até os 2 anos, né? Como um complemento, algo complementar, mas até os 2 anos de idade. E aí, se nesse meio tempo essa mulher se Uhum. contamina, né? Esse leite pode passar essa doença para o bebê, né? Então, assim, também um companheiro dela. Então, quando Uhum. a gente tem oportunidade de falar com os dois, a gente fala, olha, você e você, vocês têm que tomar cuidado. E Aham. são cuidados mínimos, né? Até com o próprio, a mulher, nós somos extremamente vaidosas. Cuidado com a questão da unha. Você pode pegar uma hepatite. A tatuagem que agora tá mega na moda, né? Todo mundo faz bebê nice, já quer botar o nome do bebê em algum Uhum. lugar. Tem que se tomar cuidado, Sim. né? Tanto o pai Pezinho quanto a também, mãe. aquela Acho imagem lindo. do pezinho também. Uhum, né? Então, tipo assim, você vai fazer, você tem que ter todo um cuidado de onde, com quem, se é um lugar, né, de confiança, se eles Uhum. seguem os padrões, né, de Beleza. higiene e tudo, e ter o seu próprio, no caso da mulher, ter sua própria, seus próprios instrumentos, né? Alicate, tudo que você vai levar na manicure, se você não sabe fazer, e para você se cuidar, né? Então, assim, Uhum. é um cuidado porque você tem uma terceira, no caso o pai e a mãe, ou então você tem uma outra pessoa que está dependendo desse seu autocuidado, né? Sim, Isso sim. é importante, que a gente quase não. E ficou ruim de novo a conexão. Oi, você tá me ouvindo, Ana Cláudia? Ana, tá cortando muito, tá bem longe. Voltou a imagem agora. Também tá travando. Melhorou? Tá me Eu tô ouvindo agora? esperando. Eu não estava te vendo, nem ouvindo. Ah, Agora eu tô. melhorou agora. Tá. Aí você tava Mas tá dando falando que eu umas tenho que tomar. paradinhas, entendeu? Umas travadas. Pra mim aqui você agora tá legal. Tá. Mas Eu tava assim, falando do então, autocuidado, né? isso, isso. Eu queria falar um negócio que eu me lembrei agora que você estava falando da questão da roupa para poder sair de casa. É, eu me lembrei quando você estava falando do sutiã, tem uma blogueira chamada Mica Rocha. O Instagram dela é esse mesmo, Mica Rocha, que ela tá grávida do terceiro filho agora. Agora acho que é menino. Ela teve duas meninas e agora é menino. E ela, desde da primeira filha, ela falava sobre essa questão do sutiã. E ela começou a descobrir umas marcas que faziam sutiãs bonitos, de renda e tal, para quem está amamentando. Então não tinha aqueles ganchinhos assim em cima, mas eram sutiãs de cores bonitas, de renda, Tive. era era que nem sutiã normal, sabe? E é um Instagram interessante para ver, porque como ela tá grávida de novo também, ela fala muitas coisas, mas ela não tem nada de especialista no assunto, não.
mas ela já fala muito dessa questão do sutiã. Então, eu não sei qual é o Instagram das marcas que ela usa, mas é interessante seguir quem tá nessa fase, assim, né? Deu uma agarradinha aqui, eu não entendi Não muito bem o consigo que te você ouvir. falou, mas você está falando de. Eu também não Ah, consegui te ouvir naquela hora. Tá me ouvindo agora? eu falei dos sutiãs. Sutiã de... Tô. Tá me ouvindo? Tô, agora tá legal. Tá. Eu tava falando sobre sutiã de amamentação, dessa blogueira Mica Rocha, Hum. que ela começou a descobrir quando ela ficou grávida sutiãs de amamentação que não são feios e sem graça que nem os que tem hoje, são de renda, bonitinhos, e ela mostra e indica algumas marcas. Então, para quem quiser, a Mica Rocha, o Instagram dela é esse, Mica Rocha, Uhum. Mica É, Rocha, e ela indica essas marcas. essa questão do sutiã, as rendas, a gente pede para a pessoa ter um pouquinho de cuidado, porque no Ah, tá. mamilo não pode passar costura, renda, porque ele fica Ah, não, muito mas é sensível. forrado. Ela mostrou Ah, isso, é tudo tá. forrado, pelo que ela É, mostrou. Porque são exato. aqueles mesmo Porque de você não. amamentação, que tem ganchinho em cima. Por dentro é Uhum, igual. uhum. Exato. Eu Porque achei, eu lembrei aquele que eu te disso como, falei, como você aquele que eu te falou. falei do bojo é a mesma coisa. Tem ganchinho, você só quer que fique aquela coisa dura para baixo, né? E incomoda, atrapalha pra caramba Aham, a mulher, entendeu? sim. Bom, vamos lá então para a próxima pergunta. Eu queria saber se nesse período de pandemia, bom, é óbvio que as mães têm que tomar mais cuidado com a questão da amamentação, mas como fazer isso? A mãe que está trabalhando fora e vai e volta para casa ou precisa sair, como é que fica a dinâmica da amamentação dessa mãe em época de pandemia? Uhum. A puérpera, né? Aquela que está nos primeiros dias, né? Tanto ela quanto o bebê são de um grande risco. Então, Uhum. assim, é não sair de casa mesmo, é ficar ali 45, 60 dias guardadinha com o bebê. Porque o Uhum. bebê nasce e tem que fazer aquelas primeiras vacinas, depois ele só vai fazer as vacinas de novo com 2 meses. Então, se nesse período ela conseguir se fechar, eu sempre peço isso, sabe? Se fechar e fazer um bloqueio sanitário no portão de casa, sabe? Eu até brinco com elas que, como agora a gente tem a questão do Instagram, do WhatsApp, dá para você fazer um grupo com o nome do bebê, no caso do WhatsApp. E ali bota todas as informações, as fotinhas para a família ver, para a família se satisfazer, para ela não Sim, precisar sair de casa e visitar essa mãe. Aliás, é uma coisa que hoje em dia a gente tá totalmente. É indelicado você visitar sim, recém-nascido, sim. entendeu? Faz chamada de Não é vídeo. exatamente, né? Então eu sugiro isso, que esse contato seja assim, nasceu, já bota lá se você acha que deve divulgar isso, qual foi o tipo do parto, que a mãe tá bem, quantos quilos e tal, para evitar da família estar ali presente. Antes mesmo da pandemia eu já falava isso, porque, gente, primeira semana do bebê pequenininho em casa, a mulher não tá querendo receber visita, né? Né? Ela tá querendo descansar, se acostumar com aquele bebezinho, e eu falava isso antes. Mas agora eu até reforço mais, porque aí é por um bom período, esse período está até demorando demais, né? Vamos admitir. É. Mas assim, por um bom tempo, esse contato não vai ser possível, né? E Sim. aí as redes sociais são de grande ajuda, né, para a gente nessa hora. A Essa ideia do outra, grupo do WhatsApp eu achei o máximo. mas uhum, Vai botando o engraçado. pessoal ali que quer ver, quer acompanhar. E vai lançando, todo dia bota uma coisa, vai ser uma farra, né? Deve rolar umas brincadeiras, Aham. assim. É. Eu acho, se bem que tem até um jeito de você ter grupo do WhatsApp que ninguém pode publicar nada, só você. Talvez seja até Tem. melhor, O né? administrador só. Exato, só ele que manda ali. Então, Aham. assim, eu acho isso legal, né? Porque nesses primeiros 60 dias. Só que depois, como você mesmo falou, as mulheres têm que voltar para o trabalho e esse bebê, aí às vezes muitas voltam para trabalhar antes do bebê completar os 6 meses, né? Porque a grande maioria das licenças de maternidade que a gente tem
licença maternidade licença maternidade de 4 meses, né? Existe a indicação, a sugestão de que sejam 6, mas não há uma lei. Obrigação legal. É só sugere, né? O poder público, graças a Deus, a grande maioria está dando 6 meses, mas até pouco tempo não era assim, não, eram 4 meses. E aí, chega a 4 meses, ela tem que saiu, voltou. Aí 4 meses voltou. ela tem que voltar a trabalhar, foi? E como fazer, né? A gente já orientava isso antes, né? Lá na sala é de praxe a gente fazer essa orientação. Amamentando esse bebê em casa com o leite, o seu próprio leite, né? Vai tirar, vai desgelar e vai oferecer esse leite para o bebê. Mas quando essa mãe chega em casa, a primeira coisa que o bebê quer é agarrar aquela mama, né? Então elas falam de como é difícil, elas têm que correr meio que escondidas, porque o bebê abre um bocão e corre, toma aquele banho bem caprichado, lava cabelo, lava tudo para poder amamentar. Esse cuidado é importante. Outra coisa que eu sempre falo com as mães, com a questão da amamentação na rua. Tá me ouvindo? Tô. É que elas precisam tomar cuidado do tipo, não é tapar pra ninguém ver, é tapar para proteger, né? Proteger do vírus mesmo, que a gente usa máscara por quê, né? Eles não podem usar, né? Então uma fraldinha para tá guardando. E a bendita chupeta. Assim, eu como fonoaudióloga, né? E como pessoa que trabalha, qualquer profissional que trabalha em amamentação é contra a chupeta, é fato. Mas a gente também sabe que eles usam, né? E aí eu tô abrindo abrindo um novo olhar, né? Porque se o vírus, ele pode, né? Eu posso inspirar ele porque ele pode estar vindo no ar de alguém que está contaminado, e a chupeta? A chupeta, o vírus para e fica ali. Aí se você for pesquisar, o tempo de duração dele vivo e ativo no silicone, no látex, é muito grande. Se eu não me engano, eu acho que passa dia, entendeu? Aí você anda com aquela chupeta, com o bebê, geralmente a chupeta tá presa na roupa do bebê ou em alguma coisa, aquela chupeta batendo pra lá e pra cá, que já é horrível, né? E ela pode se contaminar e contaminar o bebê. Então, assim, em pandemia, é mais uma coisa que você não deve colocar. Vai sair na rua, bebê usa chupeta, poxa, deixa ela em casa, ou então nem leva, sabe? Porque, ou então nem usa, o ideal é não usar, é fato. Porque é um risco, né, a mais que a gente tem com relação à questão do perigo da pandemia. O que mais que você perguntou com relação à pandemia? Os cuidados que a mãe tem que tomar, assim, que sai, volta, mas você falou do banho e tal. Só um banho já serve para a mãe voltar para casa? Sim, com bastante sabãozinho. E a roupa, né? Esses cuidados que você tem na tua casa, eu tenho na minha, que é roupa do lado de fora, né? Não misturar, já entrar com sapato que não é o sapato da rua, não é? Entrar descalço, ou botar um chinelinho já em casa para você andar aí num coisa, ainda mais uma casa que tem bebê, né? Daqui a pouco já vai começar a engatinhar. Pode falar. Eu ia te perguntar outra coisa para a gente dar mais um gás por conta do horário. Sobre os mitos, você falou que falam muito sobre o leite materno, medo, né, do leite materno não dar conta. Mas quais os mitos você acha assim que devem ser combatidos e devem ser esclarecidos de que não existe essa realidade, a realidade é outra, sobre a amamentação? Olha, tem muita coisa, né? Aquela história que fala assim, é assim mesmo, dói no começo. Olha, fulano, eu de vez em quando falo isso, fulaninho, seu tio, que geralmente quem fala isso é a avó,
ou é a mãe, o seu irmão, arrancou o bico no meu peito, Nossa! sangrou. Foi horrível, a gente ouve esse dia. Mas depois eu continuei amamentando, é assim mesmo. Aí você já fica, caraca, que isso? Como assim? E Veio sempre que eu falo pânico. isso, aí sempre que falo isso, alguém ri e fala assim, não, mas foi mesmo. Eu não sei quem falou que sangrou, mas que ela continuou. E não é isso. Isso é mito. Não tem que sangrar, não tem que doer. Quando você é bem assistido, quando você é bem orientado, a gente consegue acabar com essa possibilidade, porque você vai posicionar esse bebê de uma forma correta, ele vai abocanhar, ele não vai te machucar, não vai ter sangue, não vai ter Uhum. dor. A amamentação não causa dor, sabe? A Ótimo. amamentação, ela não tem que doer, ela tem que ser Uhum. confortável para o bebê e para a mãe. E isso é uma coisa que já é tipo, é normal. Ah, dói mesmo, mas depois melhora. Não pode doer, né? Porque é nessa dor que a maioria das mulheres desistem. Porque dói, Entendi. e dói muito quando o bebê pega errado, pega mal, Uhum. entendeu? É uma questão de E posição. de posição, de você colocar esse bebê para fazer uma pega correta. O bebê tem que abrir o bocão e você tem que colocar dentro da boca desse bebê a areola, que é aquela parte escura da sua mama, e o mamilo. Não é só colocar o mamilo, ou então deixar o bebê pegar o que ele vê pela frente. O bebê tem um reflexo de sucção porque quando ele está com fome, toda vez que você estimula um cantinho, ele vai abrir a boca e vai ficar procurando. Então, a primeira Hum. proeminênciazinha que ele acha, ele pega e começa a sugar. O mamilo, ele é pequenininho. Aí ele vai e Uhum. começa a sugar aqui. Ele bota muita força, porque o bebê tem uma força de sucção maravilhosa. Ele bota muita força ali, ele agarra e ele dilacera aquela pelinha pequenininha. Agora, quando você sabe que não é por aí, você vai posicionar, você vai colocar tanto o mamilo quanto a região da areola dentro da boca do bebê. E aí, Uhum. quando ele for fazer a forcinha, ele vai, vai poder fazer essa força e vai pegar junto. Ih, tá cortando de novo. Peraí, Ana. Peraí que tá cortando de novo. Tá me ouvindo? Ih, não tá dando pra ouvir, não. Oi, voltou. Pelo menos a imagem. Mas eu tô te ouvindo, tá me ouvindo? Agora tô. Tá Tá? tudo bem? Tá, Tá, beleza. tudo jóia. Então, é botar a mama na boca do bebê. Até aí deu pra Uhum. ouvir. Isso, tá. Outra coisa, que senão também eu não tenho noção de tempo aqui, que senão a gente acaba e não fala, Ah, o leite materno não é veículo de transmissão do coronavírus. O corona ótimo você ter falado não isso. sobrevive, ele simplesmente não passa nesse leite. E isso é uma coisa divina, maravilhosa, abençoada, é coisa de Deus. Porque você imagina se nesse tumulto todo que a gente está vivendo, a gente ainda descobrisse que esse leite podia, olha Nossa. só, o que ia ser, né? Ia ser um Ia ser um boom de fórmula retrocesso. láctea. Nossa, muito, mas muito grande. A mulher ia perder a segurança que ela tem, né? No seu poder de alimentar esse bebê. Então, Uhum. assim, já é comprovado, é fato. A mulher, mesmo quando ela está positiva, se ela tem condição se ela está se sentindo bem, porque muitas pessoas passam pelo coronavírus sem ter nada, ou então Sim, só sim. uma tossezinha, né? Uhum. Ela pode amamentar tranquilamente, sem nenhum problema, exceto a coisa mais importante é que ela vai passar a usar máscara. Ela vai Sim. lidar com esse bebê com máscara, para não passar por via aérea a contaminação para ele, porque pelo leite ele simplesmente não vai. Existem até Show. grupos de cientistas estudando para tentar tirar disso uma Uhum. possibilidade de medicação e quem sabe até a cura desse bendito vírus, né? Show. Eu vou pegar esse gancho então e te perguntar sobre a vacina para as mulheres que estão amamentando e para as grávidas também, né? Então, que estão quase tendo bebê. Como é que você Uhum. vê isso? Já tem estudo? Vai poder? Não vai poder? Não se sabe O ainda? Ministério,
o Ministério da Saúde já liberou a vacina para a puérpera, a mulher que acabou de ter bebê nos 45 primeiros dias, e Uhum. para gestantes, mas que as portadoras de alguma comorbidade, entendeu? Que elas têm Hum, possibilidade de que, se desenvolverem o vírus por algum uhum. agravamento de saúde, elas puderem ter a possibilidade de elas terem um quadro mais agravado e Uhum. risco, né? Para elas são liberadas, tá liberada a amamentação. Então, a amamentação, desculpa, a vacina, tanto para Uhum. gestantes como para mulher que amamenta nesse período de puerpério. Uhum. As mulheres que trabalham na saúde, né, elas também podem receber a vacina. Tanto no caso das de comorbidade, como nas trabalhadoras de saúde, a única coisa que é exigida é uma liberação do médico, uma declaração do médico que está ciente de que essa mulher está sendo vacinada, tá? Tá. Tanto para as trabalhadoras da área de saúde, Saúde. quanto para as que estão nessas condições e são portadoras de comorbidade. Na área da saúde, não, na questão não se considera nem a questão do puerpério, não precisa estar nos 45 primeiros dias, que necessariamente nesse período a mulher nem está trabalhando, né? Ela está em Uhum. casa, no período, né, mais prolongado, se vacina. Independente de estar amamentando ou não, Uhum. ela tem todo o direito de receber a vacina porque ela é trabalhadora da saúde. É um risco, né? Ela está ali diante Sim, da doença. sim. E por último, eu queria te perguntar Entendeu? sobre a questão fonoaudiológica. É fonoaudiológica é assim que fala, né? Nossa. É, Ficou bom. da amamentação. É isso? É assim que se É fala? Essa fonoaudiológica. tá. Da amamentação para o bebê. Quais os ganhos desse tipo de movimento, vou falar assim? Você tem os termos, eu não sei quais são exatamente esses, mas existem ganhos para o bebê desses movimentos na amamentação? Ih, não tô. Perdemos a conexão de novo? Oi? Oi, voltou. Voltou. Você É. estava me perguntando para a amamentação com relação à visão fonoaudiológica, né? Quais os benefícios da amamentação sobre o olho de uma fonoaudióloga? Nossa, é tudo Isso, de pro bebê. maravilhoso, muito bom. Porque o bebê, quando ele amamenta no peito, ele faz todo um exercício que coordena a respiração, a deglutição, né? E faz toda uma força de todo esse aparato. Ih, a conexão ficou ruim de novo. Pera aí, rapidinho, Ana Cláudia. Não tá dando para ouvir. Tá cortando. Ih, tá difícil de voltar dessa vez. Tá, de vez em quando tá dando para ouvir alguma coisa. Oi, tá me ouvindo? Ana Cláudia? Ih, tá complicado. Gente, acho que eu vou fechar a live e abro de novo. Vou ver se melhora. Ela saiu. Deixa eu, deixa eu chamar ela aqui novamente. Vamos lá. Foi? Ana Cláudia?
convidei ela. Será que ela tá conseguindo ver? Que a conexão aqui tá normal. Vamos ver. Deixa eu botar ela de novo. Esse vai agora. Foi? Ah, Voltei? voltou. Então, eu não sei, será que é aqui em casa que tá ruim? Olha, eu acho que sim, porque tava normal aqui. Quando você O que que saiu, acontece? fala. Você estava falando com relação à questão da Dos benefícios. amamentação dos benefícios, né? Então, é a coordenação da respiração, da deglutição, né, e da própria sucção. Uhum. Isso é muito bacana, porque enquanto o bebê mama, ele está trabalhando toda a musculatura oro-miofacial, que vai lá na frente ser utilizada e muito utilizada na hora da fala, Ah, que né? Porque a legal. gente mexe isso aqui tudo, né? Ele também está desenvolvendo a questão da respiração, porque enquanto está lá agarradinho no peito da mãe, ele está respirando, abre os canais nasais, né? E facilita também o crescimento dentário, porque todo esse movimento que o bebê está ali mamando está ativando o crescimento. E a conexão hoje tá acabando com a gente. Poxa. Peraí, Ana Cláudia, deixa eu voltar. Senão você vai ter que voltar de novo. Foi? Tá me ouvindo? Não. Você tá parada aqui pra mim, tá congelada. De vez em quando eu ouço alguma coisa, um A. Oi. Ah, voltou. Voltou. Voltou Voltou. sua imagem. Tá, vamos lá. Então, Eu beneficia a fico me vendo e respiração. não vejo você. Respiração, a deglutição, né? E a coordenação disso tudo, respirar, deglutir e sugar, né? E isso são primordiais para o desenvolvimento anatômico da face. O bebezinho, quando nasce, ele nasce com um queixinho lá para trás. Se você vê o perfil de um recém-nascido, ele tem um queixinho como se ele fosse um dentucinho. Olha. Conforme ele vai trabalhando a questão da sucção, aí o crescimento da mandíbula fica de acordo com a face. E isso aqui já é feito desse jeito por conta da passagem na hora do parto, para que o bebê não fique, se a gente viesse, né? Ele ia ficar agarrado aqui no seu queixo, como o bebezinho tem Aham. a mandíbula mais retraída, menor do que o resto da cabeça, ele, na hora da passagem, ele passa. E depois, esse crescimento, ele vai sendo estimulado através do desenvolvimento, do estímulo dessa sucção, entendeu? E aí, toda essa questão do crescimento anatômico. As Muito chupetas, legal né? isso. As chupetas e tudo mais que a gente acaba introduzindo na vida da criança, altera tudo isso. É mordida aberta, né? É palato fundo, que a gente chama de ogival. O meu é assim, tá? Fui chupeteira. E, tipo, tive Eu que botar também. aparelho para Nós. poder, exato, para poder ter os dentes perfeitos. Porque o meu Sim. palato, ele é fundão, ele é assim, ó. É uma ogiva, como chamam. Ele é muito fundo. E a minha respiração não é lá essas coisas. Porque eu ficava com a chupetinha aqui, boca aberta, né? Respiro pela boca, não desenvolvo todo o potencial que esse nariz tem para desenvolver, né? O ar não está passando
e não está abrindo ele como deveria. Então, alterou bastante a minha questão de face, né? Então, tem muito cuidado. Mas acabei tendo um filho também que está lá com aparelho e tudo, que a gente não está imune a essas coisas, né? Mas essa questão da amamentação e a respiração é muito importante para a gente também, né? Gente, é muito legal. Eu não imaginava que tinha todas essas questões. Ana Cláudia, eu acho melhor a gente terminar por aqui, porque Tá já ruim, são né? Uhum. muitos percalços. Mas eu vou deixar aqui, vou deixar essa live salva, como eu deixo sempre no IGTV. Vou botar lá na legenda os Instagrams os perfis que você indicou, né? Eu vou te enviar para você saber direitinho. Beleza. Aí acho que fica melhor. Tá. Eu espero você enviar agora rapidinho e eu Vou coloco fazer. na legenda. Show de bola. Muito obrigada por aceitar o Eu que convite. agradeço, Lívia. Tô vermelhinha aqui, que eu vou ficando nervosa, tô sentindo meu rosto queimar. É assim mesmo, não tem problema não. Gente, eu queria que vocês, quem tá vendo aqui e tal, quem souber de alguém que tá amamentando, que quiser tirar essas dúvidas, compartilha com essas pessoas, porque é um assunto muito importante, até da gente saber como não fazer, né? É importante, informação nunca é demais, certo, Ana Cláudia? Certo, com certeza. Show. Informação é tudo. Show, beleza. Querida, muito obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, obrigada, querida. Tchau, beijo. Beijo. Obrigada.